Salve, minha família caipora! Vamos lá com os nossos palpites para este sábado, dia 18 de janeiro. Serão 15 palpites, então prestem bem atenção para pegar os melhores palpites e montarem os seus bilhetes, beleza? Temos o nosso bilhete caipora no final. O nosso bilhete dessa vez será uma quádrupla, beleza, galera? Serão 4 palpites para o nosso bilhete caipora, fechou? E agora vamos com os nossos resultados dos palpites dos dias 16 e 17 de janeiro. No dia 16 nós temos 10 palpites que separamos com 8 greens, 1 red e um jogo foi anulado pelo empate anula que foi do Vasco contra o Bangu, beleza? Foram 89% de taxa de acertos no dia 16. E para o dia 17 o nosso resultado não é tão diferente. Dos 10 palpites que separamos, nós tivemos 7 greens até o momento e 2 reds, tá? Um jogo estamos aguardando o resultado, que é o jogo do Tigres contra o Mazatlán, beleza? Depois que conferir os nossos resultados, temos a nossa planilha caipora. O link está nos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e dos nossos canais do Telegram, beleza? Quer solicitar o nosso grupo VIP? Também é só acessar o link do nosso Telegram e solicitar a sua ingressão ao grupo, beleza, galera? Então, estes são os nossos resultados dos dias 16 e 17 de janeiro. E se gostaram dos nossos resultados, vai gostar da nossa planilha caipora. Acesse ela no link dos comentários, como eu falei, e dê uma olhada que temos o histórico desde 2023 para vocês terem uma ideia de como é os resultados do nosso canal. Fechou, galera? Se gostou, deixe o seu like aí e vamos lá para os nossos palpites do dia 18 de janeiro. Bora pra intro! Vamos lá, pessoal caipora, começar com os nossos palpites. Mas antes, queria deixar um aviso para vocês, tá? Os nossos vídeos começarão a sair mais cedo devido a uma alteração do meu horário de trabalho, beleza? Então fiquem atentos que vamos começar a postar entre as 4 da tarde e 7 horas da noite. Fechou, galera? Então vamos lá para os nossos palpites. Vamos começar com essa partida às 9h30 da manhã do Newcastle United contra o Bournemouth. E essa partida nós separamos com o mercado de vitória e empate para casa. O Newcastle tem 60% de probabilidade de vitória com 100% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Bournemouth tem 78%. Jogando em casa, o Newcastle tem 83% de aproveitamento e o Bournemouth fora de casa tem 50%. No histórico, são 5 vitórias do Newcastle, 6 empates e 3 do Bournemouth. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Newcastle tem 5 jogos vencendo sequencialmente, enquanto o Bournemouth vem sem derrotas há 5 jogos. Jogando em casa, o Newcastle vem vencendo ainda e como visitante o Bournemouth vem marcando gols há 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Newcastle em 5 das últimas 6 partidas. Temos ambas marcam em 4 delas e o over do e-mail em 5 delas. Na casa do Newcastle, temos vitória e empate para ele em 4 das últimas 6 partidas e o ambas marcam nós temos em 5 das últimas 6 e o over do e-mail também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui o Newcastle vencendo seus últimos 6 jogos e o Bournemouth ele venceu 3 dos últimos 6. Temos vários gols nessas partidas, tá? Então temos probabilidade de over 2,5 nessa partida. Verificando na tabela, o Newcastle é o 4º colocado e o Bournemouth é o 8º. Temos 37 gols marcados e 22 sofridos para o Newcastle em 21 jogos e o Bournemouth tem 32 marcados e 25 sofridos em 21 jogos, tá? Então para essa partida separamos o mercado de vitória e empate para casa. Fechou? Próxima partida, o Stuttgart contra o Freiburg na Bundesliga da Alemanha. E nessa partida nós separamos o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Stuttgart é de 58%. Ele tem 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Freiburg tem 50%. Jogando em casa, o Stuttgart tem 61% e como visitante o Freiburg tem apenas 33% de aproveitamento. No histórico, 27 vitórias do Stuttgart, 6 empates e 19 do Freiburg. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Freiburg vem marcando gols a 7 jogos e jogando em casa, o Stuttgart vem sofrendo gols a 5 jogos.
Como visitante, o Freiburg vem sofrendo gols há 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Stuttgart, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. E na tabela, nós temos o Stuttgart em quinto colocado e o Freiburg é o oitavo. 32 gols marcados e 26 sofridos em 17 jogos para o Stuttgart, enquanto o Freiburg tem 25 gols marcados e 30 sofridos em 17 jogos. Então, para essa partida, nós separamos o over 2,5 gols. Fechou? A próxima partida é o Bayern Munique contra o Wolfsburg. E essa partida na Bundesliga da Alemanha, nós separamos com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Bayern Munique é de 81%. Ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Wolfsburg tem 78%. Jogando em casa, o Bayern Munique tem 89%, enquanto o Wolfsburg tem 72%. No histórico, são 50 vitórias do Bayern Munique, 7 empates e 5 do Wolfsburg. A média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Bayern Munique vem a 4 jogos vencendo e o Wolfsburg vem marcando gols a 10 jogos. Jogando em casa, o Bayern vem vencendo a 3 jogos e como visitante o Wolfsburg não tem séries. Nos últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Bayern Munique, over 2,5 gols em 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Temos o ambas marcam na maioria delas. Verificando na tabela, o Bayern Munique é o primeiro colocado desde a terceira rodada. E o Wolfsburg vem numa gangorra dentro do campeonato. Temos aqui 53 gols marcados e 13 sofridos para o Bayern Munique em 17 jogos. E o Wolfsburg marcou 38 e sofreu 29 em 17 jogos. Então, para essa partida, nós separamos over 2,5 gols com probabilidade de ambas marcam nessa partida. Fechou? Próxima partida, o West Ham United contra o Crystal Palace. E essa partida na Premier League da Inglaterra nós separamos com o mercado de over 2,5 cartões. Por que eu separei este mercado para esta partida? Temos aqui uma probabilidade de vitória bem equilibrada nesta partida. E temos o West Ham com 44% de aproveitamento e o Crystal Palace 61%. Jogando em casa, o West Ham tem 56% e como visitante o Crystal Palace 61%. No histórico, são 12 vitórias para cada lado e 10 empates. E temos uma média de gols de acima de 3 gols. É bem equilibrado o histórico. Em séries, o West Ham vem sem empates a 5 jogos e o Crystal Palace não perde a 5 partidas. Em casa, o West Ham vem sofrendo gols a 5 e como visitante o Crystal Palace não tem séries. Nos últimos encontros, nós temos over 2,5 cartões em alguns jogos entre as duas equipes. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, também ocorre over 2,5 cartões na maioria das partidas que as duas equipes disputam. Na tabela, o West Ham é o 13º e o Crystal Palace é o 15º. Nós temos 27 gols marcados e 41 sofridos em 21 jogos para o West Ham e o Crystal Palace tem 23 marcados e 28 sofridos em 21 jogos. A disciplina das duas equipes, nós temos uma média de acima de 4 cartões por partida, somando as duas equipes e 2 cartões para cada equipe. No nosso árbitro, ele tem uma média de 5 cartões por partida e ele apitou 3 na Premier League. Então, para essa partida, separamos over 2,5 cartões, beleza? A próxima partida, ainda na Premier League, o Brentford contra o Liverpool. E essa partida nós separamos com o mercado de over gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Liverpool é de 68% e temos aqui 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Brentford tem 33%. Jogando em casa, o Brentford não vence há 4 partidas e tem 61% de aproveitamento. E o Liverpool, como visitante, tem 78%. No histórico, são 5 vitórias do Liverpool, 1 empate e 1 vitória do Brentford. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, jogando em casa, o Brentford vem sofrendo gols a 10 jogos e o Liverpool vem marcando a 10 jogos em casa. Como visitante, não temos séries para esta partida e em todos os jogos também não. Nos últimos encontros, nós temos aqui a vitória do Liverpool em 5 das últimas 6 partidas, com gols no primeiro tempo em quase todos os jogos entre as duas equipes. Na casa do Brentford, também ocorre gols no primeiro tempo na maioria dos jogos que as duas equipes disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo em quase todos os jogos das duas equipes. Verificando aqui na tabela, o
o Liverpool é o primeiro colocado e o Brentford é o 11º. 48 gols marcados e 20 sofridos para o Liverpool em 20 jogos. E em 21 jogos o Brentford tem 40 gols marcados e 37 sofridos. Então, para essa partida, nós separamos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Leganés contra o Atlético de Madrid em La Liga da Espanha. E essa partida nós separamos com empate anula para fora. O Atlético de Madrid tem 64% de probabilidade de vitória, com 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Leganés tem 56%. Jogando em casa, o Leganés tem 39% de aproveitamento e como visitante o Atlético de Madrid ainda mantém os 100%. No histórico, são 9 vitórias do Atlético de Madrid, 4 empates e 1 do Leganés. A média de gols é de acima de 1,5 gols. Em séries, o Leganés vem marcando gols a 5 jogos e o Atlético de Madrid vem vencendo a maioria dos jogos. Jogando em casa, o Leganés vem perdendo a 3 jogos e como visitante o Atlético de Madrid vem vencendo, como eu disse. Últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui o Atlético de Madrid vencendo ou empatando os últimos 6 jogos. Verificando na casa do Leganés, ele venceu 2 partidas das últimas 5. Últimos jogos nos campeonatos, o Atlético de Madrid venceu as últimas 6 partidas e o Leganés venceu apenas fora de casa 3 partidas das últimas 6. Na tabela, o Atlético de Madrid alcançou a primeira colocação na última rodada. Tem 19 partidas com 34 gols e 12 sofridos nos últimos 19 jogos, tá? O Leganés, em 16º, tem 19 jogos com 18 gols e 29 sofridos no campeonato. Então, para essa partida, nós separamos o empate anula para fora, beleza? Próxima partida, a Eredivisie da Holanda, o Zoel contra o PSV Eindhoven. Essa partida nós separamos com vitória seca para fora. O PSV tem 78% de probabilidade de vitória. Seu aproveitamento é de 72% nos últimos 9 jogos e o Zoel tem 39%. Jogando em casa, o Zoel tem 44% de aproveitamento enquanto o PSV tem 94%. E como visitante, o PSV tem 61% de aproveitamento. No histórico, são 28 jogos com 25 vitórias do PSV, um empate e 2 do Zoel. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Zoel vem sem empates a 5 jogos jogando em casa e o PSV vem marcando gols a 10 jogos em casa. Como visitante, o PSV não empata a 5 partidas e em todos os jogos não temos séries para as duas equipes. Verificando nos últimos encontros das duas equipes, o PSV venceu os últimos 6 jogos e a maioria foi de goleada. Verificando na casa do Zoel, o PSV também venceu todos os últimos 6 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, o PSV venceu 3 das últimas 6 partidas. Há algum tempo ele não vence fora de casa. E o Zoel, ele vem aqui com uma partida vencida em apenas 6 jogos. Verificando na tabela, nós temos o PSV em primeiro colocado desde o início do campeonato e o Zoel, ele é o 14º. São 61 gols marcados em 18 jogos para o PSV, tá? E temos ele sofrendo apenas 15. Verificando o Zoel, em 18 jogos ele marcou apenas 16 gols e sofreu 27. Então, para essa partida, nós separamos vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, o Lens contra o Paris Saint-Germain na Ligue 1 da França. E essa partida nós separamos com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Paris Saint-Germain é de 57%. Seu aproveitamento nos últimos 9 jogos é de 89%, enquanto o Lens tem 50%. Jogando em casa, o Lens tem 44% e como visitante, o Paris Saint-Germain tem 78%. No histórico, são 24 vitórias do Paris Saint-Germain, 11 empates e 14 do Lens. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Paris Saint-Germain vem vencendo a 5 jogos e jogando em casa, o Lens vem sem empates a 5 jogos. Como visitante, o Paris Saint-Germain vem vencendo a 4. Últimos encontros das duas equipes, o Paris Saint-Germain venceu 5 das últimas 6 partidas. E temos aqui o over do 1,5 gols em quase todas elas, foram em 5 das últimas 6. Na casa do Lens, nós temos aqui o over do 1,5 gols também em 5 das últimas 6 e o Paris Saint-Germain venceu 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos o over do 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. E na tabela, o Paris Saint-Germain é o primeiro colocado e o Lens é o 7º colocado. Paris Saint-Germain com 46 gols marcados em 15 sofridos em 17 jogos, enquanto o Lens tem 21 marcados e 16 sofridos em 17 jogos. Então, para essa partida, nós separamos o mercado de over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é a Juventus contra o Milan
na Série A da Itália. Essa partida separamos com under 6,5 cartões. A probabilidade de vitória para o Juventus é de 42% e ela tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Milan tem 72%. Jogando em casa, a Juventus tem 56% e como visitante o Milan tem 83%. No histórico, nós temos 38 vitórias da Juventus, 20 empates e 24 do Milan. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, a Juventus vem marcando gols a 10 jogos e o Milan vem marcando a 6. Jogando em casa, a Juventus vem marcando a 8 jogos e como visitante o Milan vem vencendo a 4 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui o under 6,5 cartões em quase todos os jogos que as duas equipes disputaram. Inclusive, na casa da Juventus, nós temos o under 6,5. Verificando aqui nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 6,5 cartões também na maioria dos jogos que as duas equipes vêm disputando. Verificando na tabela, a Juventus é o quinto colocado e o Milan é o sétimo. Temos 32 gols marcados e 17 sofridos para a Juventus. E o Milan tem 29 marcados e 19 sofridos. A disciplina das duas equipes, nós temos aqui uma média de acima de 3 cartões por partida, tá? Não é uma média muito alta. E cada equipe tem abaixo de 2 cartões por partida. O nosso árbitro tem uma média de 4,5 cartões por partida. Então, para essa partida, nós separamos o under 6,5 cartões, beleza? Próxima partida, o Celtic contra o Kilmarnock na FA Cup da Escócia. E essa partida nós separamos com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Celtic é de 81% e seu aproveitamento é de 78% nos últimos 9 jogos. O Kilmarnock tem 50%. Em casa, o Celtic tem 94%. E como visitante, o Kilmarnock não vence as 6 partidas, tem 33% de aproveitamento. No histórico, 80 vitórias do Celtic, 20 empates e apenas 10 do Kilmarnock. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, jogando em casa, o Celtic vem vencendo a 5 jogos e como visitante, o Kilmarnock vem sofrendo gols a 10 jogos. Verificando nos últimos encontros das duas equipes, nós temos gol no primeiro tempo na maioria dos jogos que as duas equipes disputaram uma contra a outra. Verificando aqui nos últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo nos últimos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos o over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Bayer Leverkusen contra o Borussia Mönchengladbach. E essa partida nós separamos na Bundesliga da Alemanha com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. Nós temos o Leverkusen com 76% de probabilidade de vitória nessa partida. 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Borussia tem 56%. Jogando em casa, o Leverkusen tem 94% de aproveitamento e o Mönchengladbach tem 33%. Verificando aqui no histórico, nós temos 31 vitórias do Leverkusen, 20 empates e 11 do Mönchengladbach. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, Leverkusen vem vencendo a 5 jogos e o Borussia Mönchengladbach vem sofrendo gols a 7. Jogando em casa, o Leverkusen ainda vem vencendo e como visitante o Borussia não tem séries. Últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui o Leverkusen vencendo 4 das últimas 6 partidas, tá? Nós temos o gol no primeiro tempo em quase todas elas. Verificando na casa do Leverkusen, também ocorre vitórias do Leverkusen em 2 das últimas 6 partidas e temos gol no primeiro tempo em quase todas elas. Verificando nos últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Verificando na tabela, Leverkusen é o segundo colocado e o Mönchengladbach é o 11º. São 41 gols marcados e 23 sofridos em 17 jogos para o Leverkusen. E o Mönchengladbach tem 26 marcados e 26 sofridos em 17 jogos. Então, para essa partida, nós separamos o mercado de over meio gol no primeiro tempo com probabilidade de vitória seca para casa nesta partida, beleza? Próxima partida, o Arsenal contra o Aston Villa na Premier League da Inglaterra. E essa partida nós separamos com o mercado de handicap de mais 3 para fora. A probabilidade de vitória para o Arsenal é de 63% e seu aproveitamento é de 67% nos últimos 9 jogos. O Aston Villa é de 72%. Jogando em casa, o Arsenal tem 72% e como visitante o Aston Villa tem 33%. No histórico, são 34 vitórias do Arsenal, 14 empates e 11 do Aston Villa. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Arsenal vem sofrendo gols a 5 jogos e o Aston Villa vem vencendo a 3.
Jogando em casa, o Arsenal não empata as 5 partidas e como visitante, o Aston Villa vence empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui o Arsenal sem vencer o Aston Villa com 3 ou mais gols de diferença. Foram nas últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Arsenal ele venceu apenas uma partida com 3 ou mais gols de diferença contra o Aston Villa. Temos over 1,5 e 2,5 na maioria das partidas e ambas marcam também. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui o Arsenal sem vencer com 3 ou mais gols de diferença nos últimos 6 jogos, enquanto o Aston Villa não perde com 3 ou mais gols de diferença há 4 partidas. Perdeu apenas para o Newcastle, tá? Na tabela, nós temos o Arsenal em segundo colocado e o Aston Villa é o sétimo. 41 gols marcados e 19 sofridos em 21 jogos para o Arsenal, enquanto o Aston Villa marcou 31 e sofreu 32 nos últimos 21 jogos. Então, para essa partida, nós separamos um handicap de mais 3 para fora, com probabilidade de over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é o Getafe contra o Barcelona em La Liga da Espanha. E essa partida nós separamos com empate anula para fora. O Barcelona tem 65% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Getafe tem 67%. Jogando em casa, o Getafe tem 56% de aproveitamento e como visitante, o Barcelona tem 78%. No histórico, são 30 vitórias do Barcelona, 9 empates e 4 do Getafe. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, as duas equipes vêm vencendo seus últimos jogos e jogando em casa, o Getafe não tem séries. Como visitante, o Barcelona vem vencendo há 4 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Barcelona venceu 3 das últimas 6 partidas. E na casa do Getafe, o Barcelona venceu 2 das últimas 6. Últimos jogos dos campeonatos, o Barcelona venceu 4 das últimas 6 partidas e foram as últimas 4. Enquanto o Getafe, ele venceu 4 das últimas 6 e ele venceu 3 das últimas partidas que disputou. Verificando aqui na tabela, o Barcelona é o terceiro colocado, deu uma caída e ele quer voltar para as cabeças, tá? Temos aqui o Getafe em 15º. São 51 gols marcados e 22 sofridos para o Barcelona em 19 jogos. Enquanto o Getafe, em 19, ele marcou apenas 13 gols e sofreu 16. Então, para essa partida, nós separamos empate anula para fora, beleza? A próxima partida é o Lyon contra o Toulouse em Ligue 1 da França. E essa partida nós separamos com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória é de 51% para o Lyon. Ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Toulouse tem 67% também. Em casa, o Lyon tem 72%, enquanto como visitante, o Toulouse tem 50%. No histórico, são 30 vitórias do Lyon, 12 empates e 7 do Toulouse. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Lyon vem a 10 jogos marcando gols e o Toulouse vem marcando a 5. Em casa, o Lyon vem vencendo a 4 jogos e como visitante, o Toulouse vem sem empates a 5. Últimos encontros das duas equipes, nós temos over 1,5 gols nos últimos 6 jogos. E na casa do Lyon, over 1,5 também nos últimos 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Apenas uma partida que o Toulouse venceu o Lens por 1-0. Verificando na tabela, o Lyon é o sexto colocado e o Toulouse é o oitavo. 29 gols marcados e 22 sofridos em 17 jogos para o Lyon, enquanto o Toulouse tem 19 gols marcados e 19 sofridos em 17 jogos. Então, para essa partida, probabilidades de over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Noroeste contra o Palmeiras no Paulistão. Separei essa partida com vitória seca para fora. O Palmeiras tem 69% de probabilidade de vitória, tem um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos e o Noroeste tem 67%. Jogando em casa, o Noroeste tem 50% de aproveitamento e como visitante, o Palmeiras tem 72%. No histórico, são 2 vitórias para cada lado e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Palmeiras não empata 5 partidas, não temos séries para o Noroeste jogando em casa. E como visitante, o Palmeiras vem vencendo há 3 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós temos vitória do Palmeiras em 2 das últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Palmeiras venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Noroeste ele venceu 3 das últimas 6, porém todas foram fora de casa. Então, para essa partida, nós separamos vitória seca para fora, beleza? Fala galera, ainda não adquiriu o nosso VIP? O VIP Caipora está por apenas R$ 14,90 por mês. Tem 7 dias para testar, tá? Se não gostarem e quiserem cancelar dentro desses 7 dias,
devolveremos o seu dinheiro, beleza? Então corre lá e solicitem a inscrição através do link que está nos comentários. Fechou, galera? Então aguardo vocês lá. Valeu? Vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Salve, galera! O nosso Bilhete Caipora é uma quádrupla aqui com essas 4 seleções. E separei vitória e empate para casa em Newcastle contra o Bournemouth. Over do meio gols para o Stuttgart contra o Freiburg e over meio gol no primeiro tempo para o Brentford contra o Liverpool. E temos aqui um empate anula para fora em Getafe contra o Barcelona. Uma odd total de 1,98. Fechou, galera? Muito obrigado a todos. Aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. Valeu!